Olá, bem-vindo ao ERG na TV. Hoje o nosso tema é Rumo à Regeneração. Há muitas moradas na casa do meu pai. O tema de hoje é Destinos da Terra, Causas das Misérias Humanas. Eu sou o Paulo Brito, monitor do ERG. Temos como convidado Tereza Cristina, que é coordenadora do Evangelho e Família da FEB, e Ismael, que ele é evangelizador da juventude e também instrutor dos estudos do Livro dos Espíritos. O nosso convidado aqui é o Luciano, que ele é participante do ESD. Bem-vindo. Como o tema nosso é Destinação da Terra, pergunto para você, Tereza, qual é a causa das misérias humanas hoje na Terra, no nosso planeta? As misérias humanas que vemos hoje existindo na Terra são resultantes do nosso egoísmo e do nosso orgulho, que são as grandes chagas da humanidade ainda. Enquanto ainda estivermos fincados nessa visão tão centrada nas nossas próprias e únicas necessidades, teremos ainda muito a aprender e por isso os sofrimentos gerados pelas nossas atitudes em função dos nossos semelhantes e em relação a nós mesmos. Considerando que estamos num planeta de expiação e provas, ainda temos no mundo muito mais espíritos comprometidos com o mal, com o erro, e por isso ainda vemos tanto sofrimento em torno de nós. Ismael, a humanidade toda reside na Terra? Está na Terra? Essa é uma pergunta muito interessante, Luciano, porque primeiro remete a gente à necessidade de definir o que é humanidade, né? E do ponto de vista espírita, todos os espíritos que conseguem vibrar conscientemente, de maneira perene, isso à luz de André Luiz em Mecanismos da Mediunidade, é considerado um espírito com E maiúsculo, na forma como Allan Kardec se expressou na sua obra. Se a gente considerar esse aspecto, nós vamos dizer que a humanidade ela é composta pelos espíritos que estão encarnados, as consciências que estão aqui exercitando e vivenciando a experiência na Terra, e pelas consciências que estão desencarnadas, aquelas que habitam o plano espiritual nas redondezas da Terra. Então, sim, a gente tem uma quantidade expressiva de espíritos que vivem nos dois planos, se alternando em experiências nos dois planos, seja por provas e expiações, seja através de missões, ou seja, através de condições especiais para o espírito. Ocorre também que nós somos constantemente visitados pelos espíritos, por essas consciências que habitam em outros planos, né, em outras esferas, em outros mundos, né? Mas, no geral, a gente costuma dizer, e Chico Xavier costumava nos expressar que a quantidade de espíritos no plano espiritual correspondia a 3 vezes a quantidade de espíritos encarnados, né? A tomar pelo volume da época, né? Da quantidade de espíritos que a gente tinha na época, a gente pode ter aí entre 18 bilhões, né? E 25 bilhões de espíritos no total. Sim, tanto encarnado quanto desencarnado na Terra. Quanto desencarnado e dos na outros Terra. planetas também que vêm nos visitar, porque quando ele fala na Terra, também eu entendo que ele de outros planetas também, a humanidade de outros planetas, não se concentra de outros só, mundos, de né? outros mundos não se Isso. encontra só aqui. Então, né? todas as consciências, né, perenes, Do universo, em evolução do universo, estão, né, são constituídos possibilitadas de nos visitar. É esse número Isso aí. Os 25 bilhões seriam relacionados a esse órgão. Isso. Circunscritos ao mundo, ao nosso ao planeta. nosso mundo. Isso mesmo. Então, assim, já que existem esses dois mundos, Tereza, como é esse intercâmbio entre o mundo dos encarnados e os encarnados? Como se processa isso? Esse intercâmbio é muito intenso, Paulo. Se nós formos pensar, os espíritos ou as consciências, como bem nos disse nosso irmão Ismael, interagem por meio do pensamento, das suas vibrações, das suas emanações, criando sintonias, canais de sintonia que permitem que esse intercâmbio seja estabelecido. Muitas vezes nós imaginamos que só estabelece comunicação com os espíritos desencarnados aqueles que são providos da mediunidade. E, na verdade, sabemos que esse intercâmbio, essa influência, se dá muito intensamente, não só nos nossos momentos de consciência, onde estamos
na vigília, mas também nos momentos do sono. Então existe uma troca muito permanente entre os dois planos da vida, seja nos influenciando e nos direcionando para o caminho do bem, do amor e da prática da caridade, quando estamos num momento de equilíbrio, de boa sintonia, seja, infelizmente, nos momentos que nos tornamos invigilantes e que estabelecemos sintonia com espíritos que ainda estão comprometidos com o mal, com condutas desequilibradas. Então, podemos lembrar a frase do Livro dos Espíritos que, em alguns momentos, os nossos irmãos que estão fora da matéria chegam mesmo a dirigir os nossos atos. É tudo questão de vibração. A nossa vibração, tanto para o bem quanto para o mal. De vibração, de sintonia, de equilíbrio, que por isso nós temos que estar o tempo todo vigilantes, não apenas em relação aos nossos atos, mas também aos nossos pensamentos. Eles que nos dirigem, mas a decisão sempre é nossa, né? Sempre cabe a gente ouvir um lado ou outro, né? Com certeza. É sempre uma decisão da gente, né? Exatamente. Então, nós ligamos o canal da isso, sintonia. aham. Então, por isso, o controle não é deles, mas das nossas decisões ao estabelecermos determinados atos, como elegermos determinados atos no nosso cotidiano. Tá, como o tema hoje é as misérias humanas, a Terra está passando por um processo, a gente escuta falar muito, processo de mudança. Qual o destino da Terra, Ismael? Paulo, quando você faz essa pergunta, a gente fica muito emocionado, porque a esperança nos diz que a felicidade é o destino dos homens, que a alegria, o contentamento faz parte do destino de nossa caminhada. E isso me faz lembrar de dois aspectos da revelação como um todo. Primeiro, quando Jesus ele inicia as bem-aventuranças, ele inicia dizendo bem-aventurados os aflitos. E essa expressão de aflição, de incômodo com o status quo, de vontade de que algo mude, é o primeiro estágio da caminhada para a redenção, né? Então parece que ele estava situando à época como deve ser o início da jornada de um espírito em busca do amor, ao encontro da família universal, né? Então é muito bonito a gente perceber isso. Quando ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele está expressando, a partir da imagem dele, do próprio exemplo dele, que seguir o caminho do bem é ser benevolente, é ser indulgente, é perdoar os inimigos, né? E essa expressão de vida conduz à verdade, né? E Allan Kardec foi muito perspicaz, ele foi muito feliz ao representar essa estrutura em O Evangelho segundo o Espiritismo, né? E ele faz isso de uma maneira muito interessante. Ele coloca primeiro o argumento principal da revelação nos 4 primeiros capítulos de O Livro dos Espíritos, ou de O Evangelho segundo o Espiritismo, e depois disso ele expressa essa condição numa dualidade, né? Que ele começa a falar assim, ao invés dele traçar todas as bem-aventuranças, uma atrás da outra, ele começa com bem-aventurados os aflitos, e depois ele muda, estranhamente, para Cristo Consolador, não é? Para depois ele falar das outras bem-aventuranças, né? É muito bonito isso, perceber como que Kardec se entusiasmou com essa revelação, né? Com a forma como isso foi colocado pelos Espíritos e soube, de uma maneira exemplar, registrar isso. Então, a nossa destinação como humanidade, como coletividade de espíritos, é a felicidade. E o caminho para a felicidade está na bem-aventurança. Está no desdobramento
desse conjunto de passos, que é a nossa caminhada, né? É a nossa jornada, formando uma imensa caravana que jamais se dissipará. E, Cristina, Tereza Cristina, a pergunta que eu faço é a seguinte: a vida humana constitui uma cópia da vida espiritual? Já que esses dois mundos se intercalam tanto, e esse destino da Terra não percebe que tem a ver com esses dois mundos. E existe essa uma cópia da vida espiritual? André Luiz nos fala que temos uma cópia pálida da realidade espiritual, no sentido da beleza, da harmonia, das boas construções. É importante entendermos que, quando as consciências estão encarnadas, elas trazem consigo não apenas as recordações daquilo que já viram, já vivenciaram, como também o desejo de resgatar e de edificar isso no plano onde nos encontramos. Temos então na Terra o reflexo não apenas do plano espiritual, mas da forma como os homens que habitam também esse planeta se relacionam com o meio, com as estruturas que aqui se encontram. Como nos disse Ismael, o nosso destino é a felicidade, a harmonia, o equilíbrio, e o nosso mundo atualmente reflete toda essa ansiedade nessa busca. Vemos os movimentos de preservação do planeta, que são movimentos mais atualizados, de busca de novos recursos para auxiliar as pessoas que aqui se encontram. Então, esse constante movimento é um reflexo desse intercâmbio, mas não podemos dizer que tudo que temos aqui é porque já foi simplesmente visto no plano espiritual, mas sim uma lembrança e uma recordação. Agradeço. Vamos dar uma parada aqui nesse intervalo. Esperamos vocês no próximo bloco. Lembra-te assim, Chorei e guardo a verdade não se permitas que o veneno da condenação o amor é a te própria assome a vida. boca. Chorei ao Ama-nos desta encontrar-te. forma. Olá, estamos de volta com o ERD na TV, com o tema Destinação da Terra, Causas das Misérias Humanas. Ismael, a perfeição das grandes almas desencarnadas aqui na Terra, adquiriram aqui mesmo essa perfeição? Falo de Gandhi, Francisco de Assis, essas pessoas. Meu irmão, de forma específica, não é possível afirmar se aqueles espíritos eles evoluíram aqui ou eles são missionários de outros mundos, né? Mas se a gente imaginar, por exemplo, em A Caminho da Luz, as populações de espíritos que vieram de Capela para cá, considerando a evolução intelecto-moral que existia naquele mundo, naquela época, e considerando a condição primitiva que a Terra passava no momento em que essa transição aconteceu, nós podemos identificar que a diferença de padrões era muito grande. Então imagina, eles saíram de um mundo onde tinha supermercado, onde tinha carro, onde tinha comunicação pelo celular, coisas desse tipo, né, coisas equivalentes, e vieram para uma condição onde eles precisaram aprender o que é fogo, desenvolver os rudimentos de uma habitação, de uma alimentação, inclusive dos aspectos culturais. Não existia língua à época, né? Não existia cálculo matemático à época. Então imagina o desafio de um espírito desse, que antes se encontrava numa condição de tristeza, de culpa ou de revolta, tendo que começar a partir realmente para a execução da sua vida e do seu progresso moral. Imagina que essas dificuldades, que essas aparentes dores se transformaram em potencialidades do espírito, fizeram com que ele saísse do próprio eu e pudesse
transcender para uma condição mais afetiva, né? Para o exercício do amor, não somente para si, o amor egoísta, mas para o exercício do amor ao próximo, né? Porque ele começou a entender a dor do próximo. Então nós acreditamos que sim, muitos espíritos que hoje são espíritos iluminados, são espíritos em progresso, são espíritos que nos ajudam de maneira efetiva, foram no passado rudes, pessoas ainda em desespero, pessoas ainda em sofrimento, né? Basta a gente citar, por exemplo, o exemplo de Emmanuel, né? Que no livro Há 2000 anos ainda era um senador extremamente preocupado com as suas coisas, com o seu dia a dia, com as potencialidades que ele queria alcançar, o poder que ele exercia, né? A felicidade que ele queria para a família dele, né? Para os seus. E depois a gente vê esse espírito como um Manuel da Nóbrega, extremamente dedicado a seres que eram considerados animais, os índios, né? No início da colonização da América, né? Saindo da Europa, saindo da condição confortável de um mundo civilizado e vindo para o meio da selva, né? Vindo para uma região que ainda não tinha nada pronto, né? Ele construiu junto com o padre Anchieta o templo, o pátio do colégio, né, jesuíta de São Paulo, de taipa, construído pelas mãos dos dois, né? Tendo que fazer todos os elementos que estavam aquilo e ainda suportar a rudeza, né, a condição rude daqueles índios, né? Chegaram a destruir a escola 4 vezes, eles tiveram que reconstruir 4 vezes o pátio do colégio, né? Imagina o que é isso, que desprendimento é esse, né? Então, no espaço de 2000 anos, pouco menos que 2000 anos, conseguiu ver a evolução de um espírito dessa ordem. Tereza, o quadro material que existe na Terra, ele foi formado pela vontade de Deus? Ou seja, as evoluções dos mundos seguem sempre o mesmo processo? Egoísmo, ambição, guerras, fome, desrespeito pela natureza? Esse processo sempre é o mesmo? Teríamos aí que pensar num único caminho para a evolução e nós sabemos que isso não é bem assim que acontece, porque há o livre-arbítrio conduzindo o processo de evolução e de escolha dos espíritos. Sabemos que existem espíritos que não passam pelo erro, apesar de terem passado pela fase da ignorância, não passam pelo erro, não passam pela maldade. Então, esse determinismo que não existe num processo evolutivo individual não seria aplicável em termos de mundo também. Sabemos que a humanidade que ocupa aquele espaço vai estar tomando as suas decisões e direcionando o seu processo de crescimento espiritual. Embora tenhamos sempre estágios a alcançar e a vencer nesse processo de evolução, que são pré-programados e colocados, por exemplo, em O Livro dos Espíritos, quando nos fala da progressão dos mundos, na escala dos mundos, em termos de aquisições, em que os seus habitantes que estão ali terão que alcançar para poderem mudar de estágio, de patamar. Então, cada caminho, cada um faz o seu caminho. Não necessariamente aquele vai seguir sempre o mesmo caminho. Então você fala, um vai ficar mais tempo no egoísmo, outro na ambição, e cada um vai seguindo caminhos, mas, como ele falou, a felicidade vai ser esse objetivo. Exatamente. Cada um com um caminho. E quando o Ismael lembrou aqui dos espíritos que vieram degradados para a Terra, para poderem cumprir uma missão que iria trazer para eles, missão não no sentido, um desafio, seria melhor dizendo, um desafio de evolução para eles, foi uma grande oportunidade de aprendizado. Mas temos dessa mesma época espíritos que já se distanciaram daqueles que estavam comprometidos com o egoísmo e seguiram a sua evolução mais rapidamente. Então, do mesmo modo que o erro não é um caminho determinado, assim, não é vamos dizer assim, não é uma passagem obrigatória a nível individual, a nível de mundo também não, né? Os planetas também podem evoluir de forma mais rápida, né? Vamos dizer Com toda assim. certeza. Enfim. Okay. Ismael, no que consiste mesmo a
felicidade ou a infelicidade relativas? Fala um pouquinho para a gente isso aí. Luciano, quando nós passamos a observar a condição do espírito, a condição vibratória do espírito, nós, através dos conhecimentos que André Luiz nos colocou, nós vamos perceber a existência na faixa hominal na qual nos encontramos de 3 tipos específicos de vibração. Então nós temos uma vibração muito ligada a um instinto, que corresponde a ondas longas. Uma vibração ligada à inteligência, à capacidade estratégica, né? A capacidade de encadear conceitos, encadear ideias, inteligência propriamente dita, que corresponde a ondas vibratórias, ondas médias. E uma condição mais elevada, uma condição onde o espírito consegue não só raciocinar sobre algo, mas raciocinar sobre si mesmo em várias camadas de consciência, que corresponde a ondas curtas. Tomando como base esses elementos, e também como base a 4ª parte do Livro dos Espíritos, né, das Esperanças e Consolações, é importante a gente destacar que quando o espírito ele se mostra consciente, ele consegue exercer os 3 níveis vibratórios de maneira efetiva. E isso ocorre através de uma ligação que o espírito faz com as leis universais. Quanto mais próximos da realidade universal, quanto mais exercermos as leis universais, mais felizes seremos. E o contrário, Quanto mais distantes das leis universais, da lei divina, digamos assim, mais infelizes seremos. Então, quando o espírito ele se posiciona somente na adoração do eu, somente do egoísmo, ele está querendo impor ao universo uma condição própria, uma condição que é só dele. As leis que ele acha que são corretas, coerentes. Certo. Agora, imagina você bater de frente com o universo inteiro. Isso não pode trazer felicidade, né? Isso vai trazer insatisfação, porque você nunca vai conseguir cumprir essa condição. Embora pela ignorância, ele possa até achar naquele momento que ele está sendo feliz. Quando ele vê as pessoas ou obriga as pessoas a cumprirem os seus caprichos. Mas vai descobrir ao longo do tempo da sua trajetória evolutiva que aquilo que ele julgou felicidade... De fato não era. Não era. De fato não era. Certo. Era o exercício de um desejo, de um prazer. De uma né? vaidade. De uma vaidade, Claro. de um poder que, na verdade, traz mais vazio do que contentamento. Do que contentamento, com certeza. Com certeza. Tereza, eu queria falar um pouquinho também sobre o medo da morte. Muitas pessoas têm esse temor da morte, né? Por que, na verdade, que existe esse temor da morte diante do futuro, né? Diante desse futuro que se apresenta, né? Nós poderíamos ver vários grupos de causas para esse temor à morte. O principal deles é o próprio desconhecimento da própria realidade da vida após a morte, da forma como nós conseguimos hoje compreender à luz do Espiritismo. Grande parte das pessoas que temem a morte temem o que elas chamam de desconhecido, de futuro incerto, e mesmo até a ideia alegórica que muitos carregam em si, da visão de um momento de julgamento, onde iria haver uma condenação ou uma destinação imutável a partir daquele momento. Percebemos que à medida em que o conhecimento e a incorporação desses princípios de harmonização dos nossos comportamentos de acordo com a lei divina, esse temor à morte vai sendo diminuído dentro daquela consciência que vai podendo entender que a alternância entre a vida no mundo material e a vida no mundo espiritual é muito natural e se dá de acordo com as necessidades que temos de alcançarmos estágios evolutivos.
Alguns ainda nos colocam o medo da morte relacionado ao afastamento dos entes queridos. Mas sabemos que à medida que evoluímos, esse afastamento se torna cada vez mais transitório e uma compreensão de que esse distanciamento, embora possa haver do ponto de vista material ou físico, não se dará em termos de afetividade, porque a interação dos espíritos se dá mente a mente, coração a coração. Então vamos para mais um intervalo. Esperamos vocês no próximo bloco. Você já conhece a Livraria da FEB? Não? Vem comigo! Aqui você encontra os lançamentos da FEB Editora. Os livros espíritas mais procurados, DVDs com grande variedade de conteúdo produzidos pela FEB TV, além de livrinhos infantis que irão fazer a alegria da criançada. Tudo isso com o conforto, a qualidade e a cortesia que a FEB sabe proporcionar. Venha nos visitar! Olá, estamos de volta no ET da TV para o terceiro e último bloco, com o tema Destinação da Terra, Causa das Misérias Humanas. Ismael, Deus se ocupa pessoalmente com todos os seres humanos? Como se dá a sua intervenção nas penas e recompensas? Paulo, essa questão é engraçada porque a gente fica imaginando um ser, uma logística absurda, né? De controlar tudo que está acontecendo, não só com 7 bilhões de encarnados, não só com, sei lá, 20 bilhões de espíritos no planeta Terra, mas com uma infinidade de espíritos no universo inteiro, né? Então é muito estranho que a gente consiga identificar Deus agindo individualmente, né, em cada ser. Mas nós estamos lidando não com um ser material, né? Nós estamos lidando com uma inteligência suprema, a fonte da onde emana a lei divina, a lei natural. E nós fazemos parte dessa criação tendo dentro de nós a própria centelha divina. Então é muito bonito reconhecer que, além das máscaras que nós usamos no dia a dia, além daquilo que nós conseguimos pensar sobre nós, a nossa consciência ativa, né, existe sim algo lá no íntimo, lá no fundo, que nos liga diretamente a Deus. Então, a intervenção não é uma intervenção direta, até porque se Deus ele tivesse uma regra para cada ser, né, um modo de julgar diferente para cada um, a gente teria um universo caótico, né? O que nós temos é uma lei divina em ação nos nossos corações, nos conduzindo e nos convidando todos os dias a amar o próximo, a agir de acordo com as leis universais. Então, as penas e recompensas são, na verdade, níveis de aproximação. Quanto mais nos aproximamos vibracionalmente de Deus, maiores serão as nossas recompensas íntimas, né? Quanto mais distanciados, maiores serão as nossas penas. Esse é o sentido pelo qual eu interpreto o orai e vigiai de Jesus. Por que orai? Orar é a máxima expressão de vibração que um ser humano consegue alcançar. É o mais alto nível de consciência. E por que vigiar? Vigiar a nós próprios. Vigiar como está sendo a condução da minha vida. Como está sendo o meu comportamento diante das situações. E corrigi-los para que eu possa manter o meu equilíbrio. É daí que vão vir as recompensas. Porque eu vou me aproximar dessa centelha que há em mim. Né? Tereza, no que consiste a felicidade dos espíritos, dos bons espíritos? A
felicidade, como nos diz o Livro dos Espíritos, está relacionada ao nosso cumprimento do nosso dever, ou seja, a nossa harmonia com a lei divina. Então é importante entendermos que o conceito que ainda temos no plano material relacionado à felicidade é um conceito muito distorcido, porque ele está ligado muito a realizações momentâneas, a conquistas pessoais, que em muitas circunstâncias nos distanciam efetivamente da verdadeira felicidade. Então, os bons espíritos, para eles a felicidade está relacionada à prática da caridade, à construção das boas obras, à dedicação e o amor aplicado ao bem-estar de todos aqueles irmãos que são reconhecidos por ele como irmãos de caminhada. Então é importante que nós, à medida em que estudamos a doutrina espírita, transformemos a nossa visão de felicidade, ainda muito relacionada ao cumprimento dos nossos caprichos e desejos, e que possamos entender que a felicidade verdadeira está relacionada ao cumprimento da lei divina em nossas vidas, em nossos atos e em nossas escolhas. Então não tem esse negócio de anjinho tocando harpinha no plano espiritual, né? Ainda trabalho, bem né? que não, seria É muito trabalho. monótono, é trabalho, muito né? trabalho, Com é certeza. muita dedicação ao bem, Com certeza. é trabalho, trabalho, trabalho. Com certeza. Já que os bons espíritos não tocam as harpinhas, e o sofrimento desses espíritos? Já é o contrário. Será que está lá no caldeirão? Será que está o caldeirão lá com ardendo, né? No Estão mármore, mexendo, né? no mármore Quente. do inferno, né? Por que isso, né? Se a gente imaginar, Paulo, uma escola, a Terra como uma escola, e se a gente imaginar que os alunos que se aplicaram, os alunos que estudaram, que conseguiram passar por todas as etapas de maneira satisfatória, o que acontece com esses alunos nas férias ou nos momentos de descanso? Regozijo, né? Eles ficam felizes, salutares, estão ali usufruindo daquela situação. Mas aqueles alunos que se atrasaram por algum motivo, ou porque foram relapsos no estudo, ou porque tiveram algum problema no transcorrer desse processo, eles vão estar lá preocupados, né? Que eles precisam passar de ano, eles precisam continuar a jornada deles, ou eles se abstêm, né, de estudar, ou eles estão ali preocupados em correr atrás do prejuízo, né? Assim também acontece com os espíritos em evolução. Se a gente permanece muito no erro, se a gente mantém a nossa condição egoísta ou vaidosa ou orgulhosa, naquele patamar assim, não, eu não aceito isso, eu não vou fazer isso, o que vai acontecer com a gente? A gente vai se atrasar, vamos perceber que existe esse caminho longo pela frente, e quanto maior for essa sensação de atraso, maior o sofrimento. Maior o sofrimento. Imagina que a dor entra nesse processo não como uma punição, não como uma punição, mas como aquele exercício diferenciado que tem que ser aplicado àquele aluno para que ele possa sair da condição de estagnação em que ele se encontra. É um recurso de emergência. É um recurso de emergência. E o Ismael tocou num ponto muito importante aí, que é essa coisa do se dar conta desse atraso, né? Que muitas vezes pode se encontrar pelo erro, tá, essas coisas. E quando ele se dá conta desse atraso, né? Quando o espírito se dá conta desse atraso e tal, o passo seguinte que vem é a culpa, né, talvez, e o remorso. Fale um pouquinho, Tereza, sobre essa coisa do remorso e o que acontece depois que o espírito se dá conta disso, né? Fala um pouquinho disso aí. Acho que muito, muito importante essa sua questão, porque vivemos hoje uma geração onde o sentimento de culpa ainda existe, apesar de todos os avanços, e nem sempre provocando as mudanças salutares que devam ser feitas. À medida em que nós reconhecemos que erramos, é natural que nós procuremos, por meio dessa reflexão, adotarmos uma atitude diferenciada para buscar
o caminho do bem novamente. Resgatar Então, esses num erros. primeiro momento, nós vamos ter um sentimento de arrependimento em relação àquele erro cometido, aquele prejuízo causado, seja em relação ao nosso próximo, seja em relação à natureza ou à própria sociedade de maneira geral. Esse arrependimento deve estar nos mobilizando uma força para buscarmos o prosseguimento do nosso aprendizado. Então, o arrependimento salutarmente deverá nos conduzir a uma busca de reparação. O Livro dos Espíritos nos coloca que não apenas o arrependimento é necessário, é suficiente, mas precisamos ir atrás da busca da reparação. No entanto, algumas vezes nós, em vez de buscarmos esse movimento de, ao reconhecermos o erro, buscarmos repará-lo, perdemos muito tempo na culpa e no remorso que vão nos distanciar dessa busca efetiva da construção do novo caminho. Então é importante que entendamos, como nos disse o Ismael anteriormente, que estamos aprendendo lições por meio do nosso esforço, por meio da nossa dedicação, mas em que em muitas situações ainda não conseguimos ser tão adequados ou tão perfeitos como gostaríamos. Isso faz parte do nosso processo de aprendizado. Agora, ao reconhecermos o erro, irmos buscar a reparação. Colocado bem na alegoria do Cristo, quando ele nos fala que devemos buscar a reconciliação com o adversário tão logo reconheçamos que isso aconteceu, antes de levarmos a oferenda ao altar. Então, é primordial que nós introjetemos isso no nosso cotidiano. Errar faz parte ainda do nosso processo evolutivo, mas buscar o crescimento e a reparação do nosso erro é o que efetivamente vai nos harmonizar com a lei divina. Ismael, já e a duração desse sofrimento que esses espíritos passam? Como é que se baseia essa duração desse sofrimento? Essa pergunta, Paulo, é interessante porque quando a gente pensa na realidade do espírito desencarnado, a gente tem que reconhecer que nós estamos numa condição diferente. Somos seres essencialmente diferentes quando estamos encarnados e quando estamos desencarnados, né? Quando estamos encarnados, nós não lembramos do que fizemos no passado, né? O nosso cérebro material impede que o perispírito acesse conteúdos do passado, né? Do nosso passado recente. Faz com que a gente entenda que o sofrimento ele é causado pelo conhecimento dessa realidade. Então, o espírito ele vai conseguir viver, ele vai conseguir exercitar o seu sofrimento, a sua necessidade de expiação de acordo com o seu corpo de prova. Então, quando ele está no plano espiritual, ele sente uma vontade imensa de resolver os seus problemas, porque ele sabe o percurso que ele tem pela frente, né? Então, isso pode levar de uma vida só, de uma ação efetiva no bem, né, até séculos no porvir, de acordo com a necessidade dele. Então, estamos chegando ao fim do programa. Agradeço ao Ismael, agradeço a Tereza Cristina, ao Luciano e a você que está em casa nos assistindo. Muito obrigado.